Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. Uma carta à nação publicada na quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro repercutiu nas redes sociais de senadores. O presidente disse que não teve intenção de agredir qualquer poder durante o discurso que fez para apoiadores no Dia da Independência. A carta foi divulgada na tarde desta quinta-feira pelo Palácio do Planalto. No documento, elaborado em 10 tópicos, o presidente Jair Bolsonaro reiterou seu respeito pelas instituições da República e ressaltou que democracia é legislativo, executivo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. O presidente disse ainda que não teve intenção de agredir os outros poderes e ressaltou que sempre esteve disposto a manter um diálogo permanente entre eles. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a declaração vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera: respeito entre os poderes, obediência à Constituição e compromisso de trabalho árduo em favor do desenvolvimento do país. O senador Álvaro Dias destacou que o recuo de Bolsonaro já era esperado. Humberto Costa questionou quantas horas vai durar o espírito pacífico e respeitador das leis do presidente. Já o senador Fabiano Contarato disse que a nota de hoje é mais uma vergonha para a República e defendeu o impeachment. Alessandro Vieira escreveu que Bolsonaro é só mais uma peça no sistema, preocupado em esconder rachadinhas, mansões e incompetência, e que o sistema adora presidentes fracos. O senador chamou a manifestação do presidente de notinhas ensaiadas. O senador Eumano Ferrer considerou a declaração oportuna. Segundo ele, o Executivo, Legislativo e Judiciário devem trabalhar juntos e com diálogo e entendimento é possível fortalecer a democracia brasileira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira que pretende trabalhar para completar a campanha de imunização até o final deste ano. Ele falou aos senadores da Comissão Temporária da Covid-19. O ministro Marcelo Queiroga disse que até outubro o Brasil deve ter vacinas para todos os maiores de 18 anos. Ele também afirmou que houve uma redução de 60% nas mortes de Covid-19 nos últimos 60 dias. Hoje nós temos, como os senhores bem sabem, um ambiente epidemiológico mais tranquilo. Nos últimos 60 dias nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução ela tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma: a nossa campanha de imunização. O senador Wellington Fagundes pediu explicações a Queiroga sobre a dose de reforço da vacina. Ele lembrou que essa terceira dose não é recomendada agora pela Organização Mundial da Saúde. Ainda não sabemos dos benefícios e também dos riscos dessas doses de reforço. Segundo item, enquanto alguns países aplicam doses adicionais, inúmeros, entre outros, ainda não aplica sequer a primeira dose. Ou seja, ninguém estará seguro até que todos estejam seguros. E ele vai mais além. Diz que aplicar dose de reforço nesse momento seria um erro, tanto técnico quanto moral. Por isso, a Organização Mundial de Saúde propôs uma moratória de 2 meses na aplicação de dose de reforço, para que os países com menos acesso à vacina consigam, então, não só a vacina, como consigam adiantar ou mesmo iniciar os seus programas de vacinação. Como Vossa Excelência, ministro Queiroga, analisa e interpreta essa posição da OMS, afinal de contas, iniciar essas doses de reforço no Brasil, agora no mês de setembro, seria ou não um erro técnico e também moral? Aqueles indivíduos acima de 70 anos, notadamente aqueles nonagenários
eles têm uma efetividade da vacina muito baixa, sobretudo em relação ao imunizante que tem a tecnologia do vírus inativado. Chega nesses indivíduos nonagenários a efetividade ser abaixo de 30%. Então é muito baixa. Essas pessoas elas não estão protegidas e requer uma terceira dose para que consigamos fortalecer essa imunização. Né? Então foi essa a decisão. Também aqueles que são imunossuprimidos, os pacientes que foram submetidos a transplantes. O senador Confúcio Moura também quis informações sobre a interrupção do jogo de futebol entre Brasil e Argentina no último domingo. Existe uma portaria, a portaria 655, que é assinada pelo Ministério da Saúde, o ministro da Casa Civil, o ministro da Infraestrutura e o ministro da Justiça, onde estabelecem todos os requisitos que devem ser cumpridos no ingresso de brasileiros e estrangeiros que estavam no exterior e no país por conta da situação pandêmica onde a gente vive. O que ocorre é que a portaria estabelece que alguns países têm um tratamento específico por conta de um cenário pandêmico observado nesses países. Então, Reino Unido, Irlanda do Norte, Índia e África do Sul têm um tratamento especial a ser dado a todos os passageiros oriundos desses países. O que ocorre é que 4 jogadores da seleção argentina tiveram passagem pela Inglaterra há menos de 14 dias e no preenchimento da declaração de saúde do viajante, a DSV, essa informação não constava. Então, os jogadores estavam na Venezuela, salvo engano, fizeram uma primeira partida na Venezuela e depois vieram ao país. Quando vieram ao país, no preenchimento dessa declaração, não constava a informação de que esses 4 jogadores estiveram há menos de 14 dias no Reino Unido. Porque se tivessem solicitado a excepcionalidade, como a gente costumeiramente faz, a gente poderia ceder a essa excepcionalidade para o não cumprimento das exigências previstas na portaria. E a excepcionalidade é prevista também na portaria. Como consta nos informativos da Anvisa, a CBF alertou a AFA, a Associação Argentina, de que existia e que existe esse rito, esse normativo no país, mas não recebemos da AFA essa solicitação de excepcionalidade. Na CPI da pandemia, está marcado para terça-feira o depoimento de Marcos Tolentino. Ele é apontado como sócio oculto da empresa que forneceu garantia no negócio de compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito, Marcos Tolentino deve ser ouvido para esclarecer sobre a carta de fiança oferecida pela Fibbank na intermediação do negócio da Covaxin a Precisa Medicamentos. Tolentino seria supostamente sócio oculto da instituição. De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, a garantia oferecida no contrato de 1,6 bilhão não estava prevista no documento assinado. O parlamentar também ressalta que a carta-fiança oferecida pela Fibbank foi apresentada 10 dias após o fim do prazo contratual. Os senadores falaram sobre o assunto. Nos diferentes procedimentos que nós chegamos, tem alguma relação com ele. O depoimento de ontem do Fibbank, o que foi descoberto aqui? Quem é o verdadeiro sócio do Fibbank é o senhor Marcos Tolentino. O senhor Marcos Tolentino, vejam, ele foi trazido para o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do senhor Ricardo Barros pelo depoente. Estava presente lá. Tem relação íntima e próxima com o senhor Ricardo Barros. Então, a relação, o tráfico de influência do deputado, líder do governo na Câmara, me parece que está patente em vários momentos. As 2 empresas que compõem o Fibbank, uma tem o mesmo endereço do escritório do Tolentino. A outra é de um dono, de um sócio, que é amigo e sócio de Tolentino. Então parece um triângulo, mas essa exposição, ela vai ficar esclarecida na próxima audiência, quando o Tolentino vier. Agora o que a gente precisava saber, a gente já sabe. Fibbank não é banco, Fibbank não tem lastro financeiro nem patrimonial, Fibbank não tem 7,5 bi para confirmar patrimônio, para ser garantidor de um contrato da Covaxin no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Por quê? Uma parte desses imóveis não existe,
matrícula não bate e a outra parte não é e nunca foi do FIBBank nem dos seus sócios. Era de um senhor de nome Durval, que teria passado depois, porque é uma fazenda, por uma empresa, companhia limitada. O Tolentino, sim, que é figura-chave, né, nesse processo da Covaxin, por ter sido ele provavelmente o afiançador daquele contrato, segundo se acredita, um sócio oculto desse FIBBank, que é o banco que teria dado o aval para a contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde. Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, já deveria ter comparecido à CPI da pandemia, mas o depoimento ficou para a próxima quarta-feira, depois de uma série de decisões judiciais. Estamos na rua para lutar por nossos direitos, para lutar pelo fim da impunidade, sempre na legalidade e respeitando os valores do Estado Democrático de Direito. As investigações do Ministério Público Federal do Pará apontam que o senhor Marconi Faria é um lobista que atuava defendendo e argumentando, entre outros interesses, os interesses da Precisa Medicamentos. É nesse contexto que começam os diálogos entre o senhor Ricardo Santana e o senhor Marconi Farias. Randolph Rodrigues apresentou o requerimento para escutar Marconi. No pedido, ele explica que o Ministério Público do Pará encaminhou à CPI troca de mensagens de Marconi com uma suposta tentativa de manipular uma compra de testes rápidos de Covid pelo Ministério da Saúde em favor da Precisa Medicamentos. No dia marcado para comparecer à CPI, Marconi levou falta. Um dia antes, ele apresentou um atestado para justificar a ausência. Horas depois, o médico que consultou Marconi comunicou à CPI que buscava meios de suspender o atestado porque acreditava que ele estava fingindo. A presente reunião é para ouvir o senhor Marconi, que nesse momento a Polícia do Senado está no encalço dele, porque ele virá para cá baseado no que ontem o médico do Sírio-Libanês aqui de Brasília, após ter dado um atestado de 20 dias, veja bem, o médico deu um atestado de 20 dias. Horas depois, ele encaminha à secretaria daqui, dizendo que percebeu, na hora que estava examinando o senhor Marconi, que ele estava fingindo. Ora, se o médico percebeu que o paciente estava fingindo, não podia ter dado 20 dias para um homem desse. Mas deu, assim mesmo. Marconi Faria entrou com um mandado de segurança no Supremo pedindo cancelamento de sua convocação. O pedido foi negado. Ele pediu uma reconsideração que também foi negada pela ministra Carmen Lúcia. Diante da ausência dele em descumprimento a uma decisão judicial e da suspeita de que ele poderia estar planejando sair do país, os senadores decidiram acionar o Supremo. Que fosse requisitado à autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi Albernaz Farias, como consequência desse pedido de prisão preventiva, para evitar que este senhor se evada do território nacional. Complementarmente a isso, a apreensão do seu passaporte e, consequente a isso, a devida comunicação à Interpol. Ele pediu ao Supremo novamente para que não fosse obrigado a comparecer, o Supremo negou esse direito. Permitiu apenas que ele se cale com relação à situação de autoincriminação, que segue a rotina dos HCs do Supremo. E agora a CPI tenta localizar esse cidadão e já informa a ministra Carmen Lúcia do descumprimento da sua própria ordem, uma vez que ela determinou o comparecimento dele. Então ele está em flagrante desrespeito dessa ordem judicial. Isso vai ser objeto de requerimentos seguramente à própria Justiça no Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, a Justiça Comum aqui do Distrito Federal. Marconi estaria envolvido numa operação em que teriam trabalhado para desclassificar 2 empresas numa licitação e beneficiar a Precisa Medicamentos. Em documentos em posse da CPI, há também indícios de que Marconi conhece Karina Cufa, advogada do presidente. Então, tem 2 mensagens ensinando como é que iria burlar a Bolt, como é que iria burlar
a segunda colocada, para beneficiar quem a precisa para acessar um contrato de mais de R$1 bilhão. Era este o golpe em curso. Marconi Faria estaria envolvido em uma operação em que trabalharam para desclassificar 2 empresas numa licitação e beneficiar a Precisa Medicamentos. Documentos em posse da CPI também demonstrariam que Marconi conhece Karina Cufa, a advogada do presidente. A Comissão de Agricultura do Senado promoveu nesta quinta um debate sobre a sanidade dos rebanhos e os novos mercados para as proteínas animais. O evento fez parte da 44ª edição da Expo Inter, Exposição Internacional de Animais, uma tradicional feira agropecuária gaúcha. O foco do debate foi o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal de que o estado do Rio Grande do Sul é uma área livre de febre aftosa sem vacinação. A sanidade para nós é fundamental para que o Brasil alcance esses mercados internacionais. É algo que vai ser muito importante na medida em que nós poderemos acessar mercados que antes tinham as portas fechadas ao nosso produto. Por mais qualidade que nós já tivéssemos, por mais qualidade que a pecuária suína, ovina e bovina e caprina, que são os afetados aí pela febre aftosa aqui do Rio Grande do Sul, já tivéssemos essa qualidade, essas portas ainda estavam fechadas para nós. Esse reconhecimento, esse avanço do Rio Grande do Sul mostra exatamente o quão caminhamos juntos, setor público, com todas as suas agruras, que a gente sempre faz a meia-culpa, com o setor privado. O enfrentamento à febre aftosa no Brasil é antigo. Nosso primeiro foco de aftosa no Brasil é de 1895, e a luta contra essa enfermidade começou em 1950, quando se estabeleceu um primeiro processo de trabalho para erradicar essa enfermidade. Somente em 1998, o país conseguiu, então, alcançar a sua primeira zona livre de febre aftosa, no momento com vacinação. E hoje nós trabalhamos com prazo, então, com o objetivo de, em 2027, termos o país inteiro livre, sem vacinação. Os participantes ressaltaram a importância de trabalhar para manter esse reconhecimento. O Brasil é o líder mundial na exportação de carne bovina e o ano passado totalizou 8,4 bilhões de dólares. É o líder mundial na exportação de frango. O ano passado exportou 5,9 bilhões também. E é o 4º produtor em carne suína, 2,2 bilhões. Para nós continuarmos consolidando estas posições, nós temos que ter grandes cuidados com sanidade animal e vegetal. Nós temos que ter, como produtores rurais, como empresários que somos, a responsabilidade de saber aquilo que estamos entregando ali no Porto do Rio Grande. Porque qualquer desvio que houver sanitário, isto significa uma repercussão muito grande em cima da nossa produção. Estamos convencidos de que o setor da suinicultura é o setor que, de forma imediata, o mais beneficiado por esse novo estado sanitário. Entretanto, também temos a consciência de que a perda do estado sanitário trará para o setor da suinicultura as maiores perdas e as maiores consequências. A demanda por proteína animal é uma loucura. É uma loucura. E o Brasil se revelou na pandemia como o grande fornecedor porque tem uma coisa chamada sanidade. Estamos lutando agora para a peste suína africana não entrar aqui, já está na América. A avicultura nunca teve influenza aviária, nunca. E é um milagre, porque é um país que tem a 2ª maior avicultura do mundo e que é o maior exportador do mundo. Não teve. Então, nós sanitariamente estamos bem. Podemos falar para o mundo que a gente vende produto com sanidade, mas isso exige cuidado de todos, educação para todos. Está no Senado um projeto que torna lei o decreto que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Em 2017, um decreto presidencial aumentou a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros de 65 mil para cerca de 240 mil hectares. Um projeto na Câmara quer sustar a decisão. E para combater a iniciativa, o senador Cajuru apresentou um outro projeto que torna lei a decisão de ampliar o parque. Na justificativa do projeto, ele diz que o estudo para ampliação do parque levou quase 2 décadas e que foi um ato precedido de estudos técnicos e negociação com o governo de Goiás. E que a decisão de ampliar o parque tem sido alvo de ataques tanto na esfera judicial quanto na legislativa. E que por isso apresentou esse projeto, porque, se aprovado, impediria outras iniciativas legislativas que pusessem o parque em risco. O senador diz que está entrando em feridas e que vem recebendo reclamações de ruralistas e fazendeiros da região. Inicialmente, proprietários rurais adotaram várias ações jurídicas contrárias ao decreto e, felizmente, rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o embate ganhou a esfera legislativa, com a apresentação na Câmara do PDL 338/2021, que tenta sustar o decreto de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Se a disputa é legislativa, o PL de minha autoria tem o objetivo de se colocar como contraponto às iniciativas que colocam em risco o decreto presidencial por meio de instrumento normativo de hierarquia superior, ou seja, lei. O projeto a que Cajuru se refere é de autoria do deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás. Ele defende que o aumento do parque prejudicou os agricultores da região e que houve abuso regulamentar do Poder Executivo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal negou um mandado de segurança que pedia a anulação do decreto que aumentou a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Esse mandado de segurança argumentava que o decreto não cumpriu com os preceitos de impessoalidade e publicidade porque não houve audiência em todas as cidades envolvidas. A AGU respondeu dizendo que as áreas em que não houve audiência pública correspondem a 4% do território total e que os interessados poderiam comparecer às audiências de municípios vizinhos pela proximidade territorial. Neste sábado, dia 11 de setembro, celebramos o Dia do Cerrado. A coluna Momento Eco de hoje chama a atenção para a importância da preservação do segundo maior bioma brasileiro, berço das águas no coração do Brasil. Dono de uma extraordinária biodiversidade, situado em uma área com enorme potencial aquífero, o Cerrado interage praticamente com todos os biomas brasileiros, mas se encontra extremamente ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas. Especialistas alertam que, diante da crise hídrica, a preservação do Cerrado é fundamental para que tenhamos água. Ao mesmo tempo, um relatório divulgado recentemente pelo painel de mudanças climáticas das Nações Unidas mostra que justamente a região do Cerrado brasileiro será uma das mais afetadas pelo aquecimento global aqui na América do Sul. O relatório aponta por todos os modelos que a gente vai chegar a 1,5, que seria a meta do Acordo de Paris para 2100, antes do que a gente pensava, então já nas próximas 2 décadas, então aí também a velocidade, do processo está aumentando. E o relatório, embora ele não especifique países, ele traz avaliações regionais. E quando a gente olha a avaliação regional, que o relatório colocou para a América do Sul, destaca uma região do centro da América do Sul, que são a região de monções da América do Sul, que é onde a gente recebe essa precipitação, no caso do Cerrado, essa precipitação que vem no verão. E essa região vai ser bastante impactada por um atraso na entrada das monções, então a chuva vai demorar mais a chegar, a gente vai ter um aumento da temperatura e provavelmente eventos de precipitação mais extremos quando vier a chuva. A conservação ela tem que ser vista como parte do sistema produtivo. Você precisa da agricultura, sem dúvida, que a gente precisa da agricultura para a produção de alimentos, mas ela pode conviver em grandes espaços com áreas protegidas. Atentos a tudo isso, os senadores analisam um projeto de lei para impedir a redução de uma das áreas protegidas mais importantes do Cerrado brasileiro, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O PL de minha autoria tem, senhoras e senhores, o objetivo de se colocar como um contraponto às iniciativas
que colocam em risco o decreto presidencial que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E nos dá orgulho poder dizer que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é reconhecido como patrimônio natural mundial pela Unesco. O Senado, nesse momento, ele vai ter um papel muito importante trazendo a questão ambiental e a questão climática, porque ela é central para o debate da economia do Brasil. Ela não é mais uma questão de nicho, ela é uma questão transversal e vai ser essencial para determinar a qualidade de vida e o tipo de desenvolvimento que a gente vai ter. Encerramos a coluna Momento Eco com essa belíssima imagem do Jardim de Maitreya, uma joia do Cerrado brasileiro na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A gente volta na semana que vem. Viva o Cerrado! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.